Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Por gentileza, coloca o slide de 60. Ah, mano, eu vou pegar um café, velho. De novo o slide dessa porra. Veja, isso são artigos. Tá bom, então eu vou falar. Existe um artigo que foi publicado pelo Stephen Banner. Stephen Banner é professor de bioquímica, trabalha na origem da vida, professor de Harvard. Faz 30 anos que ele trabalha nessa área. Ele publicou um artigo chamado Paradoxo na Origem da Vida. Aí o Léo disse assim, olha, foi formada na água. A água é um solvente. Concordo perfeitamente. Só faltava. Solvente. O que é que ela faz? Ele mesmo falou, dissolve as coisas. Aí o Stephen Banner vai falar assim, a água é comumente vista como essencial para a vida. E teorias sobre a água são bem conhecidas por apoiar isso como um requisito. Assim como, essencial para a vida, biopolímeros, RNA, DNA e proteínas. Aí agora vem, ó. No entanto, esses biopolímeros, RNA, DNA e proteínas, são corroídos pela água. Não é que eles se formam na água, eles são corroídos pela água. Por exemplo, a perda do amino por hidrólise nas nucleobases do DNA e RNA é rápida e irreversível, assim como a clivagem catalisada por base de RNA na água. Isso nos permite construir um paradoxo. O RNA requer água para funcionar. Mas o RNA não pode emergir na água e não pode persistir na água sem reparo. Isso é chamado de paradoxo da água. Não tem como a vida surgir na água. Por quê? Porque acontece um processo chamado desaminação. A citosina, ela perde uma amina e perde a formação, a informação que tem nela, mesmo que tivesse surgido. Você acha que isso... Ela foi criada, ela necessita ser criada como um computador quântico, com código e tudo mais. A criação já foi feita com todo o material para proteger a vida da água, que são justamente a membrana fosfolipoproteicas, com uma série de proteínas que vão manter o que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio dentro da célula, porque senão ela nem se mantém. Aquela estrutura ela se desfaz facilmente. Tanto é que isso foi provado em laboratório. Tem um artigo publicado em 2004 chamado Influência de solutos inorgânicos em processos de automontagem e polimerização. Amanhã eu vou deixar todos os artigos num comentário aqui, eu não sei se vocês vão fixar, mas amanhã eu coloco todos os links para os artigos. Aí eles dizem que justamente pela água conter inorgânicos como sódio, cloro, magnécio, cálcio e ferro, ela não permite a formação desses elementos de maneira nenhuma. E não permite a formação da membrana celular que vai proteger a vida da água. Porque senão a água vai corroer a vida. Tem algum comentário? 5 minutos a gente tem para falar. Só ele finaliza assim. Entre os dois. Tá. Aí ele diz assim, ó. Essas observações sugerem que vida celular pode não ter começado em um ambiente marinho, porque a abundância de solutos inorgânicos teria inibido significativamente esses processos químicos. E aí eu quero só fechar com um artigo de 2005, no professor de Princeton, da Universidade de Princeton, Christopher Shiba, que ele diz assim, pesquisadores focam em oceanos como o berço da vida, mas a polinização de aminoácidos em proteínas ou nucleotídeos em RNA é termodinamicamente desfavorável em água líquida, que é o que o professor falou. Além disso, um oceano primitivo tão salino quanto o de hoje, o sal inibiria as reações prebióticas importantes. Assim, a maior parte dos oceanos, portanto, pode ter sido um dos piores lugares para se tentar originar a vida. Inclusive... Isso é ciência, isso não é ChatGPT, não. Não, deixa eu... Posso falar um pouquinho, Léo? Deixa eu falar. Claro. Deixa eu falar um pouco, Léo. Tem 3 artigos. Ó, é o seguinte. Incrível isso. Por exemplo, o fosfato, que é essencial para criar o nucleotídeo, o nucleosídeo, o RNA, o DNA, ele é insolúvel na presença de cálcio. E um dos venenos dessa sopa primordial, viu, Júnior, seria a presença de cálcio. O fosfato precipitaria.
O que nós temos também na presença de água, que a ligação entre dois aminoácidos, mesmo que acontecesse, ela produz água. Se você tem muita água, pelo princípio de Le Chatelier, desloca o equilíbrio. A água não só ela hidrolisa os produtos, mas ela é contra a reação, ela desloca a reação para o lado oposto. Há um paradoxo da água, porque a vida precisa de água, mas a vida, se entrasse água na célula, destruiria a célula. Então, o que é que tem na célula, na parede celular, gente? Tem um canal de água, a aquaporina. Ela deixa passar água, só água, só água. E a água é um fio de prótons. Ela, por ligações de hidrogênio, você sabe que o próton entraria junto. A água arrastaria ácido para dentro da célula. E se só tivesse esse canal, a vida estaria destruída, porque entraria água ácida, alteraria o pH da célula. E agora, nesse canal, especificamente, que só passa água, tem a aquaporina, que eu mostrei no slide. O melhor filtro que existe. Que faz o clique na água. Quem descobriu esse mecanismo ganhou o prêmio Nobel por ter descoberto o mecanismo. Agora eu pergunto, se a gente deu um prêmio Nobel para quem descobriu o mecanismo, que prêmio daríamos para quem criou o mecanismo? O mecanismo é extremamente inteligente e essencial para a vida, porque a água precisa entrar na célula, é o paradoxo do transporte, você tem que transportar água para dentro da célula, mas ela não pode entrar. Ela tem que entrar, mas ela não pode. Então alguém deu uma solução extremamente inteligente, criou um canal que só passa água, a água entraria junto com o próton, ninguém sabia como o próton não entrava, até que a ciência, que é a ciência que nós defendemos, somos cientistas, com muita vivência científica, com muito treinamento científico, fomos olhar o que a gente descobriu, gente. Um alicate molecular cortando o fio de próton. A asparagina está orientado 90 graus em relação à passagem da água e fica lá cortando o fio de próton. Clique, 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 clique. Como eu não olhar como cientista, muito bem treinado em ciência, para um sistema desse e não reconhecer que esse sistema foi feito por um ser de extrema inteligência e extrema competência. Então a nossa inferência, não conclusão, porque eu não tenho certeza de nada, como cientista sou proibido de ter certezas, porque senão eu fico defendendo dogmas. A minha conclusão, a minha inferência é que uma mente inteligente é a melhor explicação para esse sistema, para o paradoxo da água. O cara resolveu esse paradoxo com extrema inteligência. Então a vida surgiu na água, ela usa a água para a vida. E se ela tivesse surgido meramente naquela ameba, naquela gotinha de óleo lá que o Bruno Augusta falou que com prion lá dentro, prion é uma proteína venenosa, lá se estruturou, aquilo lá era uma protocélula. Gente, tudo que tiver proto, em qualquer área da ciência, tudo que tiver proto é fake. Porque proto não sustenta a vida, gente. 10 segundos. Só sobre esse paradoxo da água. Essa questão da homeostase, para manter o equilíbrio da célula, para ela não explodir com a entrada de água e outros nutrientes que ela não deveria, para manter a homeostase, é preciso ter uma quantidade absurda de proteínas controlando tudo que entra e que sai. Para a gente ter uma ideia, só o que a gente tem uma ideia, existem milhões de tipos diferentes de proteínas. Cerca de 30% dessas proteínas, que são as máquinas que constroem a vida, precisam estar na membrana celular só para proteger ela da água e dos elementos que estão fora dela. Para você ver o nível de complexidade para surgir qualquer coisa. Deixa eu só pontuar. Vocês querem continuar? Quer falar sobre Vamos pro Se Deus Existe, né, Léo? Porque nessa aí a gente concorda, não concorda? Olha, bora. Eu comentar sobre isso também. Não, pode comentar e aí a gente aproveita e passa pro próximo, pro último tempo aí último tópico aí. A questão ainda tá na origem da vida. Eu sei que você já apontou, vou cobrar eles também agora quando eles falaram sobre a questão do tempo da Terra. Mas aí você pode falar. Queria falar sobre o tempo da Terra, e tem aquele negócio da é onde a gente discute. O absurdo, onde a gente discorda, o absurdo é a Terra ter 6.000 anos. Deus ter criado a vida... Quantos anos você acha que... A Terra tem por volta de 4,5 bilhões de anos. Bilhões. Isso é provado. Isso é provado. Se o Eberlin provou o contrário,
deixa o telefone no gancho aí que o pessoal de Estocolmo vai ligar, o prêmio Nobel tá chegando. Que vamos ganhar um prêmio Nobel, né? Se não for isso aí, o prêmio Nobel. Eu gostei muito. Para de ficar xingando os outros falando de safadeza, que eu não sou safado. Eu falei falácia. A falácia teve uma boa aqui. Se ganhou o prêmio Nobel, quem descobriu, imagina quem projetou. Que falácia bonita, né? É legal pra enganar as pessoas. Agora, olha só, eu tento não falar isso, né? Que os argumentos são básicos, são, assim, absurdamente básicos. Olha só. Solvente, olha só como a gente pega na semântica. Solvente, então a gente sabe solvente, claro, você não era da área de exatas, eu não espero que você saiba. Solvente quer dizer o quê? Que dissolve, né? Gente, qualquer criança, ainda bem que temos aqui o Marcos Eberlin aqui, que ele vai explicar isso. Ô, Léo, qualquer criança, Eberlin, sabe? viu? Eberlin. Perdão, Eberlin. Marcos Obrigadão. Eberlin. Marcos. Então, o Marcos aqui, ele vai explicar isso pra vocês, tá? Você tem, por exemplo, a água ali. Se você aumentou a temperatura da água, algo vai dissolver. Se você diminuiu a temperatura da água, algo vai precipitar. E é por isso que esse é o princípio que acredita-se. Nossa, se você me falar que você vai negar isso aí, só me falta isso. Por isso que acredita-se que surgiu, e não necessariamente surgiu na água, pode ser que realmente Deus tenha criado a vida e criou em todo lugar, sem problema nenhum. Agora, o argumento de que água só dissolve e não precipita nada na água é infantil ao absurdo. Porque qualquer condição que você mudar na água, ela vai ou dissolver ou ela vai precipitar. Outra coisa que eles falaram também, não fica falando não, na sua vez você fala, né? Engraçado que ele acabaram de mostrar, olha, nada, deixa a sua vez você fala. Na sua vez você fala. Calma aí, Jaquetinha, na sua vez você fala, meu. Você inventa o que o cara falou. Você falou isso. Você falou, então vocês voltam, na sua vez você fala, tem educação. Eu não fico interrompendo. Vocês falaram, vocês pegam aí o vídeo e voltam e falam, solvente, o nome diz. Se é solvente é porque dissolve. É infantil. Não precisa estar na faculdade. Qualquer criança sabe disso. Diminuiu a temperatura, o que estava dissolvido precipita. É muito mais fácil você dissolver o seu todinho em casa no seu leite quente do que no leite frio. Então isso qualquer criança sabe, você não precisa nem ir para a faculdade. São argumentos, desculpa, mas são básicos, né? Aí falaram que não, ΔG é positivo, então a reação não acontece. Aí eles se contradizem e falam, olha, quando desloca o equilíbrio da reação, aí ele acontece, quer dizer que eu posso deslocar o equilíbrio da equação? Quer dizer que eu posso dar energia para uma reação que tem ΔG positivo acontecer? Então eles acabam eles mesmos se contradizendo. Então eu tava só esperando alguma explicação. Eu quero, o principal que eu vim aqui é a prova, eu quero entender por que a Terra tem 6 mil anos, que essa é a loucura, né? Deus ter criado a vida, eu torço que seja, eu espero que seja assim, tá? Eu não discordo disso. O que eu quero saber é como é que a Terra chegou nessa maluquice de número da Terra ter 6 mil anos. Bora, olha. Você quer deixa eu falar. Comentar alguma coisa? Vai lá, fala aí. Sobre os 6 mil anos da Terra, eu tenho algumas lives que eu fiz com o João. Pessoal, acessa lá, a gente fala muito tempo, várias slide, né? evidências de que nos levam à inferência de que a Terra seria jovem. A gente não sabe nada. Em ciência só sabemos que nada sabemos. Obviamente, olhando as evidências, a gente percebe que a melhor inferência é que a Terra é jovem. 6 mil anos, viu, Léo? O João e eu discordamos, inclusive. Ele falou, Marco, não dá para fechar em 6 mil. Eu acho que dá para fechar em 6 mil, porque tenho a evolução da galáxia e tem um relato bíblico, tá? Eu estou usando uma informação de que a Terra é jovem. Eu, como sou criacionista bíblico raiz, vou olhar lá, vejo a cronologia e genealogia de gente e falo, cara, 6 mil anos, legalzinho, tá? Então, o argumento de que a Terra é jovem, várias inferências que podemos fazer através de dados científicos. A Lua está separando da Terra, a gente tem o delta do rio Amazonas, a gente tem carbono 14 em diamante, cortamos o diamante bonitinho, em vários pedacinhos, não é impureza. Então nós temos condições de fazer uma inferência de que a Terra seria jovem. Sobre a água, a gente falou que dissolve e não dissolve. Inclusive eu mencionei aqui que se tiver fosfato com cálcio, o cálcio precipita na água. Obviamente, a gente não fez essa... Calma. Posso só fazer uma pergunta? Não, só tô falando, se eu posso fazer uma perguntinha em cima do que você falou? Só assim, qual que é o problema do carbono 14 no diamante?
O tempo Nenhum de problema. meia-vida, gente, o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.735 Exatamente. anos, Chega certo? no máximo 100 mil anos. Isso. E o que acontece? Quando é que o diamante foi formado segundo o modelo? Quando a 500, Terra se 600 foi milhões de formada. anos. Mas o petróleo pode formar rápido com pressão e temperatura e o diamante Não não? tem nada a ver o petróleo. Não Então, desvia não, o assunto. o Os diamante dois não se- pode Não formar desvia rápido. o assunto, o Vocês Léo. se diamante contradizem formou- o tempo diamante todo. formou O rápido. tempo todo vocês se Léo, contradizem. Léo, Léo, dizendo, o Se diamante formou formou rápido, então tem que ter... Calma. né, teria- Gente, Então, volta pra mim. carbono Eu tava 14, falando, certo? exato. Você tá Não, conhecendo agora, cara. Você tá Ó, conhecendo exatamente. Tô agora. vendo. A gente... É uma inferência que Exatamente. fazemos, Léo. A gente pegou o tempo de meia-vida do carbono. Carbono 14, 5.735 anos. Vimos pelo modelo que o diamante teria se formado entendi. há bilhões de anos. Fomos lá, cortamos o diamante em pedacinhos E tem carbono diferentes. 14 E tem dentro. carbono 14. Tem carbono 14 em petróleo. Tem carbono 14 no carvão. Tem carbono 14 em tecido mole de dinossauro. Tem tecido mole em dinossauro, tem células sanguíneas, apesar da Mary Schwartz negar o que ela mesmo publicou, inclusive, tem um Tem foto, paper. né? Tem foto. Tem fotos e tem paper. Então tudo isso nos leva a inferir que a Terra e a vida na Terra é jovem. Não é uma questão de fé, eu não quero colocar Deus, tirar Deus do negócio. Eu não quero dizer como Deus fez ou não Deus não fez, porque eu acho que ele teria que fazer assim. Acho que as evidências estão corroborando uma tese que precisa ser discutida, precisa ser debatida. E quando cientistas, gente que milita na ciência, que entende de ciência, senta na mesa, um defende uma tese, o outro defende a outra. Não fica dizendo que o outro é infantil, que o outro não tem experiência acadêmica, que não tem maturidade acadêmica e tudo mais. Respeita a tese do outro, né, Léo? Não é assim que a gente deve fazer? Eu perguntei 2 vezes e o Léo perguntou 4 vezes. Vocês sempre ficam dando redemoinho e nunca respondem. De onde vocês tiram 6 mil anos? Ele não tá na Bíblia. Tá bom. O que acontece... Cadê a conta que chega em Nós 6 mil falamos anos? agora, eu acabei de falar, você não prestou atenção? Não, Vou você repetir. não deu a conta. Cadê? Onde é falou que que tá está? na Bíblia, não 6 tá mil na anos Bíblia. é um número. De Há onde vocês várias tiram? evidências que mostram que a Várias. Cadê a Terra... conta, cara? Temos no nosso podcast, você pode Você assistir vê no lá. debate e não traz, você manda assistir no podcast. Por que você veio debate pra quê, então? Pra mandar eu assistir teu podcast depois? Quer que eu fale de todas, é isso, Eu quero saber Jaime? qual é a conta que chega nos 6 mil anos. Posso falar posso sobre a mostrar uma Lua? evidência. Posso falar sobre a Lua? Não tem A Lua evidência. tá afastando- 6 mil anos é um número, eu quero a conta. Então, a evidência se ó. conseguiu através da conta. Tem no livro do professor Adalto Lourenço, Como Tudo Começou, o grande Adalto, que é físico, né? Uhum. Tem mestrado no MIT. Eu li o livro e não tá tal. lá. Eu li o livro em live, cara. A conta tá na. A conta tá Não no. tá lá. Tá lá, claro. Eu li que o livro tá. em live. Tá nos É anexos. por isso que eu peço pra trazer e colocar aqui. Tá nos anexos. Não pode? Você leu Como Tudo Pode? Começou? Pode. Ô, Pode. Raime, Vocês você querem leu- botar slide, porra? Você leu tudo? Eu quero a conta. Ô, você leu Tudo Começou? Como Tudo Li, Começou? li, ao vivo. Tá, mas de onde tirou os 6 Tá mil nos anos? anexos. Porque Eles na não, Bíblia eles não tá. respondem de onde tiraram os 6 mil anos. Ó, aí você vê, se a Lua está se afastando, se regride 1,5 bilhão de anos, a Lua bate na Terra. Então ela não pode, a Terra não pode ter 4,5, ela é jovem. O campo magnético da Terra está diminuindo. A gente não falou que não existia, ele está diminuindo. Se você regride esse aumento do campo magnético, chega num ponto que a vida não pode existir na Terra, porque o campo magnético é forte demais. A separação dos continentes da América do Sul e da África, o rio Amazonas está depositando seus sedimentos. É a bacia do rio Amazonas. A gente foi medir, não passou nem do meio do Atlântico, deu 6 mil anos. Fomos na Eva mitocondrial, deu 6 mil anos. No Adão Y deu 6 mil anos. Ué, O carbono 14 não obrigado. poderia ter. O tecido Evelyn. mole se degrada rapidamente. Então todas essas inferências nos levam a inferir de que a Terra é jovem. Agora, é infantil, Ô, Evelyn, é coisa de que novo. criança Mas é percebe. De novo, cara, esse de é novo. outro Porque olha não, só, de infantil. novo, sabe por que eu fico de saco cheio? Infantil Sem é brincadeira, você sabe por que achar eu que os fico- nossos Sabe por que eu argumentos fico de são saco cheio? infantis. Porque o engenheiro Léo tá conhecendo vocês agora. E já é a terceira vez, em 3 debates, já é a terceira vez que eu peço isso em 3 debates diferentes e vocês nunca trazem a conta. No outro
porque eu vou te falar de onde eles tiraram isso. Isso não tá na Bíblia, tá? Dos 6 mil anos. Foi um cálculo feito por um anglicano, fez essa conta e chegou a 6 mil anos. Ele faz a conta baseado... Ele pega, por exemplo, traduções, onde você fala, esse cara é descendente de, esse é descendente de. Dos ele personagens da Bíblia. Isso, e ele pega todo mundo como se fosse filho. Sendo que descendente, a pessoa pode ter sido neto, bisneto, tataraneto. Então ele joga tudo pra menos, todo mundo seja sendo filho, e ele chega a 6 mil anos. Se você for ler mesmo a Bíblia, você vê que nem a Bíblia vai chegar nesse número. Ele vai chegar num número maior, você fazendo a conta. Só que a Bíblia não diz em lugar nenhum que ela chega a 6 mil anos. Bom, eu já expliquei isso, é curioso, porque quando eu falei da meia-vida, por exemplo, que é provado, isso é absurdamente provado de diversas maneiras. É provado, por exemplo, quando você faz datação de radioisótopo com urânio, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Quando o pessoal, quando é verão e inverno, por exemplo, no decorrer do ano, vai caindo neves diferentes, Polo Sul, Polo Norte, Groenlândia, por exemplo, e ele forma camadas diferentes, como se formam os anéis em árvores que você consegue medir com muita precisão qual é a idade daquela árvore. Eles fazem isso no Polo Sul, no Polo Norte, na Groenlândia, eles tiram ali o gelo para ver quantas camadas e quantos anos se passaram. Os caras já mediram da última vez que eu vi, 800 mil camadas, ou seja, 800 mil anos que eles já conseguiram medir. Então, quando os caras medem pelas camadas de gelo, eles chegam na conclusão de que a Terra é muito mais velha. Quando se faz isso pelos radioisótopos, chega na conclusão que é muito mais velha. A gente na astrofísica em planetas vê que é muito mais velha. Quando se faz relógios moleculares, o pessoal da biologia também chega à conclusão que é muito mais velha. Todas as ciências do planeta estão erradas. Então, só os dois aqui que estão certos, né? Então, a gente tem Prêmio Nobel. Oi, Prêmio Nobel. Prêmio Nobel. O pessoal de Estocolmo ali vai ligar daqui a pouco. O Marcos Zebelin falou o absurdo, na outra vez que eu conversei com ele, de que a meia-vida do urânio, ele varia com pressão e temperatura. A gente tá falando de força nuclear fraca e ele confundiu com a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, tá? Então, não varia isso aí, tá? Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Só, você falou, então tá lá, é só você assistir no podcast que eu participei, no último que eu participei lá no TubaCast, Engenharia Reversa, você assiste lá, ele falando que o tempo de meia-vida do urânio varia. Tá lá, é que sempre ele fala uma coisa, depois fala que não falou, espera o seu tempo de falar. Os dados, aliás, são absurdamente precisos. Incompatíveis. Tá? Não, nada é incompatível, isso é uma coisa muito precisa. Na questão da Terra, eu já falei isso pro Marcos Zebelin, vou te falar uma frase que você falou, Eberlin, aprenda. Eberlin. Não, então, mas é que tá bom, só isso. É nisso que você vai conseguir me pegar, que eu tô errando o teu nome? Parabéns! Pode mencionar o meu nome correto? Pode mencionar o meu nome correto? Ele venceu, eu errei o sobrenome dele. Vamos lá, deixa eu só terminar, por favor. Pode mencionar o meu nome corretamente? Então, tá bom pra você? Eberlin. Marcos, tá bom? Eberlin, tá bom? Isso, e o meu, qual que é? Obrigado, Léo. Não, meu nome, você acha que meu nome é Léo? Eu conheço você como Registrou engenheiro, Léo. Então, se eu tenho que saber o seu nome, saiba o meu. Mas você tá... Eu já pedi então pra você corrigir. Eu já pedi pra você corrigir. Eu não acostumei, tá? Vamos parar de pegar em picuinha, porque isso não é ciência. Vocês só pegam em besteirinha. Violência e falácia. Então, continuando, eu expliquei isso pro Marcos só, na outra vez que ele falou essa questão da Lua estar se distanciando, tá? Como a Terra, ela gira mais rápido do que a Lua, ela tá girando em volta da Terra, então existe uma força de maré que impulsiona a Lua e ela foi aumentando a velocidade dela no decorrer do tempo. Então, o urânio, para ele, tem meia-vida variável. Agora, a Lua não. A Lua sempre foi constante a velocidade dela. Então, por isso que eu tô falando, são argumentos que crianças sabem disso. Qualquer criança que pesquisar no Google, ela vai saber isso, tá escrito lá. Isso é uma ciência básica. A gente não conseguiu chegar numa ciência razoavelmente mediana aqui, quanto mais avançada. Posso falar sobre a Lua, Léo? Só da Lua. Quem fez os cálculos considerou todos esses efeitos. Quem fez? É um astrônomo quem fez os cálculos? E um cosmólogo, Jason Lyle, fez os cálculos. Por que você não traz aqui, cara? Não pode. Porque vocês nunca trazem, cara. Já é a terceira vez que eu debato com vocês e vocês não trazem essas contas, cara. Você quer que eu mande pra você? Não pode. No último debate, nós dois aqui, você falou isso, que ia mandar pra mim. Aí você vai falar de novo isso ao vivo. Você pede desculpa pra mim? Eu já mostrei isso ao vivo, cara. O Jason, não, só explicar pro Léo. Todos esses parâmetros que você acaba de mencionar foram considerados no cálculo. Quem fez o cálculo, ele tem doutorado em astrofísica e em cosmologia. Jason Lyle. Ele fez os cálculos. O professor Adalto Lourenço... que fizeram?
Por isso que eu estou falando, ninguém tem a verdade bem que ele não absoluta, ensina. Léo. Não é porque você consegue explicar de uma forma A que a minha forma B está errada necessariamente, concorda? São duas Certo, hipóteses. claro. São duas hipóteses. Sim. Não é porque você consegue explicar com a sua explicação que eu necessariamente esteja errado, concorda? Entendo. Mas você sempre faz assim. É que Olha, ninguém eu na consigo ciência acredita Olha, que a Terra tem 6 mil ninguém anos. na ciência. Ainda Nós bem que ele tivemos não no errou. Congresso Brasileiro do Design Inteligente, o Educado, Júnior né? esteve lá, um monte de cientistas. Um monte de cientistas das mais diferentes áreas. Nós temos mais de 3 mil membros da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Tudo um grupo Todos de eles criança acreditam infantil. na Terra há 6 mil anos. Todo grande... Muitos acreditam que a Terra é jovem, o universo é jovem. Acredito não, o Rai, mas a gente tem a foto, tá? Já tá bom. Então vocês têm a certeza. Claro. Então você tá se contradizendo, que você acabou de falar que não tem certeza de A nada, agora você foto tem nos certeza. permite fazer uma inferência muito segura. Tá. Agora- Amanhã pode ser que mude, tá? Se você vier com um novo modelo, modelo Agora que... tem certeza. A gente acredita não, Rai, a gente tem certeza. Um tem a modelo foto, que porra. não necessite de isotropia ainda e não tem um homogêneo, tempinho, bora!